Quanto ao processamento da revisão criminal, devemos nos debruçar no artigo 625 do Código de Processo Penal, que nos vai trazer o caminho das pedras para que seja feito o processamento adequado da nossa revisão criminal nos tribunais. A primeira observação que nós devemos fazer é a seguinte: o endereçamento da petição revisional deve ser feita ao presidente do tribunal respectivo, ou seja, o presidente do órgão jurisdicional competente para analisar aquela revisão criminal. Dito isso, a petição revisional deve ser instruída com a certidão de trânsito em julgado, que é um elemento indispensável para municiar a revisão criminal, e outras peças consideradas pertinentes. Aqui nós podemos elencar nessa categoria eventual prova colhida na ação de justificação criminal, eventual retratação da vítima ou eventual prova de falso. Isso pode ser feito, e é o momento adequado, juntar na revisão criminal essas peças produzidas em justificação criminal. É lógico que, como nós podemos recomendar a vocês, dependendo da situação, não há necessidade de justificação criminal, como nós já ventilamos anteriormente. É possível de que, dependendo da situação do caso concreto, o próprio tribunal reconheça aquela questão sem necessidade de ter sido feita uma prova, digamos, pré-constituída que vá dar lastro probatório à nossa revisão criminal. Nós podemos, então, avançar no seguinte sentido. O parágrafo 3º do artigo 625 dirá que cabe ao relator receber essa petição de revisão criminal e indeferi-la liminarmente o pedido, caso entenda não estar suficientemente instruído. Isto é, se for reiteração de pedido idêntico ao formulado anteriormente e desacompanhado de novas provas, ou ilegitimidade de parte, incompetência do tribunal para analisar aquela revisão criminal, ou outros fundamentos que o relator entenda caso de indeferimento da liminar. Então, nesses casos, na parte final do parágrafo 3º do artigo 625 do Código de Processo Penal, deverá o relator submeter de ofício o pedido revisional ao colegiado competente daquele tribunal, ainda que o interessado não tenha interposto agravo regimental contra a decisão liminar, dentro do prazo, claro, previsto no regimento interno do tribunal respectivo. Então, ainda que não haja interposição de agravo regimental, que é o recurso cabível contra o indeferimento liminar da revisão criminal, ainda que isso não tenha acontecido, o relator remeterá os autos para o órgão colegiado ou órgão especial que analisará o mérito da revisão criminal. Então é necessário, nesse caso, que já tenha sido feita ou a juntada das peças pertinentes, ou, lógico, da certidão de trânsito julgado, que é obrigatória, nem precisa ser mencionado de novo, e eventual pedido de apensamento, que o relator pode deferir ou indeferir o apensamento e, de qualquer forma, remeterá esses autos ao julgamento do órgão colegiado. O relator poderá ainda nomear defensor para aquele condenado que manejou a revisão criminal em causa própria, que não tinha procurador habilitado naquele processo. Então, para que não haja um prejuízo à tramitação da revisão criminal, o relator poderá determinar, então, a nomeação de um defensor para o condenado que advoga em causa própria. A revisão criminal não possui efeito devolutivo ou suspensivo. Então, como ocorre com alguns recursos, também a revisão criminal não é dotada desse duplo efeito. Aqui nós temos uma posição interessante que vale mencionar nesse curso, é a posição adotada pelo professor Guilherme Nucci. Ele entende que, dependendo da situação, em que haja ali uma grave violação à liberdade ambulatorial, é possível que o relator conceda
liberdade ao condenado, ainda que não haja previsão de efeito suspensivo ou devolutivo, poderia, dependendo do caso concreto, conceder esse efeito suspensivo, por exemplo, da execução da pena, e conceder liberdade ao condenado. Aqui também a possibilidade, lógico, isso em caso de evidente inocência, aí pode-se suspender a execução da pena ou suspender o processo, ainda que já não tenha sido iniciada a sua execução. Então, não só isso, dependendo da situação, se é uma situação gritante de ilegalidade, de erro judiciário, de atipicidade, por exemplo, daquela conduta, é possível que o relator conceda habeas corpus de ofício ao condenado, também emitindo, portanto, alvará de soltura nesses casos. Nos termos do artigo 654, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, para que ele aguarde em liberdade o julgamento da sua revisão criminal. É um posicionamento muito interessante, é um posicionamento que vai totalmente em consonância com o princípio do indúbio pro réu, que vai em consonância com a recuperação do status dignitatis do condenado, e até aqui, tratando de habeas corpus de ofício ou até de liberdade ao condenado, liberdade provisória ao condenado, nós estamos aqui tratando também do status libertatis do condenado. Esse posicionamento é um posicionamento bastante válido, é um posicionamento que nós gostamos bastante e, além disso, nós também defendemos que, apesar de tratar com vocês em tópicos anteriores do risco de você não produzir a prova anteriormente para levar ela já totalmente já ação embarcada na revisão criminal, é também possível que o relator faça a produção da prova em sede de revisão criminal. É lógico que nós temos uma resistência do próprio STJ quanto a isso, em diversos precedentes que nós mencionamos para vocês anteriormente. Então, por cautela, deve-se seguir a ação de justificação criminal para que tenha um melhor aproveitamento dessa ação revisional. Mas nada impediria de o relator conceder essa amplitude probatória e que se determine a produção de prova em âmbito da revisão criminal. Lógico que não devemos correr o risco de tomarmos um relator que não entende dessa maneira, que pensa que a revisão criminal não comportaria dilação probatória, que seguiria um rito diferenciado, então poderia indeferir liminarmente a sua revisão criminal ou até aquele órgão que vai julgar o mérito da revisão entender da mesma forma e você perder a chance de produzir uma revisão criminal vencedora que venha ali trazer benefício concreto para o cliente, para o condenado. Então, apesar disso, apesar da possibilidade trazida do relator de estender a questão da produção da prova na revisão criminal, nós mantemos o posicionamento prático de que deve-se tomar a cautela de produzir ela anteriormente, se possível. Se ela não for possível, então que se deixe para ser produzida em sede revisional, ou até se for uma questão de cálculo de dosimetria, que seja feita, ou de desclassificação, que seja feita pelo próprio tribunal, sem necessidade de produção em justificação criminal, sem necessidade que se carreie essa prova na petição da ação revisional.